Copa do Brasil é o assunto do vídeo de hoje. Vamos passar pelos confrontos. Teve gente que saiu do sorteio assim, ufa, beleza, ficou de boa. Teve gente que saiu do sorteio, ai, vai dar ruim ou pode dar ruim. Então nós vamos passar pelos confrontos aqui, explicar um pouquinho a mudança que a gente tem a partir de agora, dessa terceira fase. A primeira fase tem um formato, a segunda fase tem outro formato, a terceira tem outro. É um negócio meio maluco pra gente entender como é a Copa do Brasil. Like do vídeo, por favor, hein? Dá essa moral pra você que gosta do canal, gosta do que a gente faz aqui. Like. Aproveita pra se inscrever também, ativar o sininho das notificações. Eu vou colocar os confrontos na tela, os confrontos que foram sorteados ontem na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e aí a gente vai explicando, né? Nas primeiras fases, daqui a pouco eu coloco os confrontos na tela, nas primeiras fases a gente tinha jogo único para definir quem passava. Então na primeira fase era jogo único e o empate dava a vaga para o visitante. Na segunda fase também jogo único, mas o empate não era vantagem de ninguém, o empate levava para os pênaltis. A partir de agora, não é mais jogo único, ida e volta. Inclusive, em abril, os jogos de ida e volta. Na semana do dia 12, os jogos de ida. Na semana do dia 26, os jogos de volta. E aí não tem critério de gol fora, já acabou na Copa do Brasil há um tempinho. E aí, saldo puro e simples, empate do saldo, pênaltis. Então, cada fase até aqui teve um modelo de disputa. Então, agora é assim que funciona. Tá aí na tela para você a tabela, o sorteio de ontem. Os times que estão à direita de cada confronto vão decidir em casa. Então os confrontos são Botafogo de Ribeirão Preto e Santos, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e América Mineiro, Coritiba e Sport Clube do Recife, Náutico e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, Volta Redonda do Rio de Janeiro e Bahia, Ipiranga do Rio Grande do Sul de Erechim e o Botafogo, ABC e Grêmio, Maringá e Flamengo, São Paulo e Ituano, mais um confronto paulista, Fluminense e Paysandu, Remo e Corinthians, Internacional e CSA, Fortaleza e Águia de Marabá do Pará, CRB e Atlético Paranaense, Palmeiras e Tombense. E aí você viu aí, né? Semana do dia 12, jogos de ida. O que isso quer dizer? Que o mês de abril vai testar os elencos. Agora nós vamos ver quem tem, falando dos principais clubes, né, dos times da Série A, principalmente, que ainda jogam a Copa do Brasil, porque tem time da Série A que tá fora já, né? O Cuiabá foi eliminado, o Red Bull Bragantino foi eliminado, não é todo mundo da Série A que ainda segue, o Vasco foi eliminado, não é todo mundo da Série A que segue na competição, mas a grande maioria sim. E nesse mês de abril, alguns vão ter Série A, Brasileiro e Libertadores. Tudo começando agora, num espaço muito curto. Então você tem, por exemplo, aí o Palmeiras, que vai pegar o Tombense. Ele joga a final do estadual no dia 9. Ele joga o primeiro jogo da final do Paulista do dia 2. Ele vai a La Paz, na altitude de 3.600 metros, no dia 5, jogar contra o Bolívar, pela estreia da Libertadores. Volta para jogar a decisão, o segundo jogo da decisão do estadual no domingo, dia 9, e provavelmente na quarta-feira, dia 12, o primeiro jogo contra o Tombense. E depois já começa o Campeonato Brasileiro. Aí depois tem Libertadores de novo, aí tem mais brasileiro, aí no fim de abril tem a volta do confronto contra o Tombense. Agora nós vamos ver quem tem garrafinha para vender, quem tem elenco para aguentar o tranco, né? Principalmente os que têm, além de Copa do Brasil, a Libertadores da América, com uma logística difícil, complicada, que a gente já conhece. Falei do Palmeiras aqui, eu vou passar não necessariamente pela ordem, pelos confrontos. Times que a gente olha para o sorteio e fala assim, esses aí saíram aliviados. E isso aqui, gente, que eu não quero que soe como nenhum desrespeito aos adversários desses times. É porque a gente sabe a diferença de elencos, de estrutura, de tradição na própria competição, de dinheiro, de orçamento. Então, quando a gente vê um Palmeiras pegar um Tombense, é óbvio que o Palmeiras sai de boa desse sorteio. Na teoria, o Palmeiras vai passar pelo Tombense. É óbvio quando a gente vê um Flamengo pegar um Maringá no sorteio, a gente fala, puxa,
a tendência é o Flamengo passar, né? Tem uma questão importante. Precisa ter 10 mil, no mínimo, cada estádio de capacidade para receber os jogos. Então, por exemplo, o estádio do Maringá, lá, o Willie Davis, capacidade é 16 mil. Se o Maringá não fizer nenhuma venda de mando, eu nem sei se há uma proibição quanto a isso, porque até agora não houve, né? Na primeira fase da Copa do Brasil, o Campinense mandou o confronto dele contra o Grêmio em Brasília, vendeu o mando. Enfim, se não houver nenhuma proibição nesse sentido, o Maringá só vende se quiser, porque o estádio dele lá, da cidade, comporta o público exigido mínimo pela CBF para esses confrontos. Então assim, você olha o Palmeiras contra o Tombense, confronto muito acessível para o Palmeiras. Tombense que joga em Muriaé, inclusive, não em Tombos. Seria uma logística até mais complicada. Você olha o Flamengo contra o Maringá, confronto muito acessível. E você também não tem uma grande viagem. Até o Marcos Braz ontem na TNT Esportes falou sobre isso depois do sorteio. Assim. A gente aqui do Flamengo gostou também do adversário sorteado pela distância. Uma coisa é ir até o Paraná. Não é uma viagem tão longa. Outra coisa é ir até o norte do Brasil, até o nordeste do Brasil, com uma logística mais difícil. Então, Atlético Mineiro vai pegar o Brasil de Pelotas, time que foi 7º colocado na primeira fase do Gauchão, eliminou a Ponte Preta, verdade, na Copa do Brasil, mas está longe de fazer uma temporada brilhante e o Atlético aos poucos vai começando a se acertar na temporada, tem um time interessante, trouxe reforços, Paulinho está muito bem, Igor Gomes tentando ganhar espaço, o Hulk está legal na temporada, começou bem a temporada, marcando gols. Então, eu acho que dos 3 principais hoje elencos, eu acho que os 3 aqui tem tudo para avançar com alguma facilidade. Aí a gente olha para outros grandes que são importantes na competição, como, por exemplo, o Corinthians, que é o atual vice-campeão, ele vai pegar o Remo. Indiscutivelmente, o Corinthians tem mais time que o Remo, tecnicamente falando, tem mais talentos. Só que o Corinthians tem algumas questões que a gente precisa ver, que vão ser muito importantes agora para o mês de abril. O corintiano, depois da eliminação tão precoce no Paulista, no primeiro mata-mata, logo nas quartas de final por Ituano, o corintiano ele vai ver o seguinte, olha, o Corinthians está aí quase um mês sem jogo, treinando. Então, na volta, não é só resultado que a torcida vai querer ver desempenho. Só que o Corinthians é um daqueles casos de times que tem Libertadores e tem Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro. Eu até estava pegando aqui, e por que isso no Corinthians é uma questão até talvez maior do que em outros times? Porque a gente sabe da média de idade do elenco do Corinthians, a gente observou várias vezes nesse início de temporada o Corinthians ter bons desempenhos nos primeiros tempos dos jogos e ter quedas importantes nos segundos tempos. Então, o Corinthians vai precisar ter muita perna nesse mês de abril. Tudo bem, teve um mês de descanso, apenas treinos, mas vai ser muito exigido. A batida do Corinthians daqui para frente vai ser muito forte. Olha só, na quinta-feira aqui, dia 6, quinta-feira, daqui a uma semana, ele estreia na Libertadores no Uruguai contra o Liverpool. Aí depois, no dia 12, no espaço de uma semana, ele tem o jogo com o Remo. No domingo, dia 15, ele abre o Brasileirão contra o Cruzeiro. Na semana seguinte, no dia 19, ele tem o Argentino Júnior. Depois ele tem a viagem para pegar o Goiás. Depois ele tem o jogo contra o Remo de volta. Então, vamos ver como o Corinthians vai performar. O Corinthians precisa jogar bem, dar uma resposta e como ele vai aguentar a maratona de jogos do mês de abril. Será que o elenco fisicamente estará pronto para suportar isso? Aliás, essa é uma questão sobre o Flamengo também. Muita gente entendeu que essa semana de data FIFA de respiro foi importante para o Flamengo tentar se recuperar um pouco nessa questão. Só que, diferentemente do Corinthians, além de tudo isso, dessas datas todas ocupadas, o Flamengo ainda tem 2 jogos de final de Campeonato Carioca contra o Fluminense. Jogos que vão exigir muito do Flamengo. Aliás, o Fluminense hoje, além de ser o favorito no confronto, ele é da final do estadual, ele é favorito aqui contra o Paysandu, não resta dúvida, mas Paysandu vem, os 2 paraenses vão enfrentar Fluminense e Corinthians. Paysandu vem no embalo da classificação para a final da Copa Verde, tentando aí um tetracampeonato, eliminando o Remo de novo na semifinal dos pênaltis de virada. O Paysandu não só perdeu o primeiro jogo, como saiu perdendo o segundo jogo. Virou, levou para os pênaltis e ganhou. Então vem com uma motivação alta. E o Remo, que é o adversário do Corinthians, apesar desse baque, se você pegar a temporada do Remo, assim, e aliás, até se você olhar, eu ontem consegui acompanhar um pouco do Repá. A impressão que, tecnicamente falando, o time do Remo é até superior ao do Paysandu, mas isso não quer dizer necessariamente que esse time vai ficar com a vaga e acabou não ficando. O Remo tem 12 vitórias em 14 jogos na temporada. Essa foi a segunda derrota do Remo
Remo na temporada. O Remo no Campeonato Paraense tem 7 jogos, 7 vitórias. Somou todos os 21 pontos possíveis. O Remo tem jogado bem na temporada. É que o Clássico nivela, iguala e o Clássico muitas vezes dá resultados não tão esperados assim. Não que o Paysandu fosse um azarão do Clássico, de forma alguma. Mas o Remo é um time que pode complicar a vida do Corinthians no jogo do Mangueirão, não resta dúvida. Mas o Corinthians é superior e é favorito. Você tem alguns outros confrontos aqui de times da primeira divisão que precisam de uma atenção. Por exemplo, o Cruzeiro vai pegar o Náutico. O Náutico, ele eliminou na Copa do Brasil, fora de casa, aquele que, pra mim, foi o melhor time entre os pequenos do Campeonato Paulista, que foi o São Bernardo. Pô, mas quem chegou na final foi o Água Santa, não foi o São Bernardo. Futebol apresentado, coletivo, estrutura tática, tudo que eu vi do São Bernardo me agradou mais do que do Água Santa no campeonato. E pra muita gente foi um choque a eliminação. O jogo foi no ABC, um choque a eliminação pro Náutico. Então, é um confronto para um Cruzeiro que vem tentando se remodelar, trocando de técnico, com muita pressão, orçamento enxuto, vários jogadores que não estão rendendo, o Bruno tendo que segurar meio que o peão sozinho dentro do campo. É um jogo de atenção para o Cruzeiro, é um confronto de atenção, porque hoje o Cruzeiro, na teoria, tem dificuldade contra praticamente qualquer adversário. Acho que o Cruzeiro terá uma Série A muito difícil, inclusive. O Bahia pega o Volta Redonda. O Volta Redonda foi a sensação dos pequenos do Campeonato Carioca. Em alguns jogos, o Volta Redonda bateu de frente legal ali com os grandes e chegou até a fase aguda do campeonato. Acho que o Bahia, o trabalho ainda do Paiva não engrenou, tá buscando reforços no mercado interno, né, batalhando pela contratação do Ademir, o Tassiano ele foi lá buscar do Grêmio, o Bahia tem um caixa agora um pouco maior para poder brigar por reforços, até para tirar jogadores de concorrentes, de competidores da mesma divisão, mas precisa ter atenção. Volta Redonda está perdendo jogadores, né? O Lelê está indo embora e pode perder mais. É aquela coisa do time pequeno que é vítima do sucesso no campeonato estadual. Bahia é favorito, principalmente se o Volta Redonda se desmontar muito. Aí, de fato, a configuração do confronto acaba tendo uma mudança sensível. Agora, os confrontos que mais me chamam a atenção na questão da dificuldade são os confrontos do São Paulo, do Botafogo e do Coritiba. São confrontos que me chamam a atenção. O Santos também. O Santos hoje não é grande favorito contra praticamente ninguém, né? Nem contra o Botafogo de Ribeirão. Eles não se enfrentaram no Campeonato Paulista, mas eles estavam no mesmo grupo e o Botafogo fez mais pontos que o Santos. Isso já diz alguma coisa. Mas o São Paulo contra o Ituano, o São Paulo mostrou muita dificuldade para enfrentar alguns pequenos nesse Campeonato Paulista. Aliás, o próprio Ituano na estreia com 50 mil no Morumbi, o São Paulo não conseguiu vencer. Vamos precisar ver como vai voltar o São Paulo em termos de produção, o impacto que as questões de ambiente de dia a dia do São Paulo, esse impacto que pode ser ou não sentido, nós vamos ver agora no campo, na produção do time. As últimas semanas do São Paulo foram tumultuadas, fala-se de questão de atraso salarial também. O Ituano já se mostrou um time competitivo em Copas. O Ituano eliminou o Corinthians no Paulista, o Ituano eliminou o Ceará nos pênaltis na Copa do Brasil, um time que passou vários anos na Série A e caiu no ano passado. O Ituano não tomou uma goleada do Palmeiras, mas o goleiro do Ituano segurou o Palmeiras por mais da metade do jogo, no Allianz Parque, na semifinal do Campeonato Paulista. Então o Ituano, claro, competir contra o Palmeiras hoje é muito difícil com as armas que o Ituano tem. Se até para Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, os grandões, é difícil competir com o Palmeiras hoje, imagine para o Ituano. Mas o Ituano fez um papel muito digno no mata-mata do Campeonato Paulista na própria eliminação para o Palmeiras. O Ituano é um time que pode complicar o São Paulo. O São Paulo sofre com lesões, o São Paulo sofre com um material que não me parece à altura da grandeza, da representatividade do São Paulo. Eu sei que o Rogério Ceni não pode estar isento de culpa, mas eu acho que ele tem um teto não muito alto técnico do elenco que tem nas mãos. Não sei se dá para tirar muita coisa do elenco que foi dado para ele. Vejo semelhanças com o ano passado. Contratou. Tá bom, muita qualidade, muita quantidade. E a qualidade? Não necessariamente acompanha a quantidade. Então é um confronto de sinal amarelo. Botafogo e Ipiranga, sinal amarelaço. Primeiro, pelo que o Botafogo ainda não fez na temporada. Se esperava mais do Botafogo nesse início. A perda do Jefinho foi um baque enorme. Você perde o teu líder técnico e não traz reposição.
e o Botafogo ficou a ver navios nessa história. A torcida ficou. O John Textor não, esse não ficou. Mas a torcida ficou. O Luiz Castro ficou, a comissão técnica ficou, perdeu o Jefinho, cara. Cara que em vários. Pega a campanha do segundo turno do Botafogo no ano passado. Várias vezes. A única coisa que tinha no time era o Jefinho. Tentando encontrar o Tiquinho, tentando fazer alguma jogada, era o único caminho pro Botafogo encontrar um gol adversário. Perde esse cara. Aí você tem o Patrick de Paula começando a se encaixar, fazendo um bom início, um ano fora, uma lesão grave. E o que tá chegando de contratação? Nada. Ah, vai vir o Rojas, o Matias Rojas do Racing, está apalavrado. Até agora nada. Então assim, o Botafogo perdeu jogadores, não trouxe grandes contratações, não tem jogado um bom futebol, caiu cedo no Campeonato Carioca, teve um desempenho ruim nos clássicos contra Vasco e Flamengo. Contra o Flamengo, o Botafogo teve a capacidade de perder para o time B quase C do Flamengo. E o Botafogo com o seu time principal. Um ou outro desfalque, claro, mas o que tinha de melhor disponível, o Luiz Castro utilizou para aquele jogo. O Botafogo suou muito para eliminar o Sergipe na Copa do Brasil. Um parto para empatar o jogo com quase 10 minutos de acréscimo. Não acho que os acréscimos tenham sido injustos. Só acho que se fosse no Newton Santos, se fosse a situação inversa, dificilmente, o Sergipe precisando de um gol, dificilmente o árbitro levaria o jogo há tanto tempo à frente. Ah, mas aí você está criticando o certo. Não, é porque às vezes os árbitros não fazem o certo. Eles fazem só de vez em quando. Isso é uma questão que me incomoda. E o Ipiranga eliminou o Red Bull Bragantino e eliminou bem na Copa do Brasil. E quase tirou o Grêmio do Gauchão na semifinal, perdendo os pênaltis, vendeu muito caro a eliminação. Vai endurecer muito o confronto para o Botafogo. E além disso, tem um histórico do Botafogo que é muito complicado na Copa do Brasil e acho que isso pesa de alguma maneira. E dos times da Série A, quem eu acho que teve o confronto mais difícil foi o Coritiba. Esse pegou uma pedreiraça, porque o Sport ele joga um futebol de alto nível na temporada. Claro, aí você vai falar, poxa Jorge, mas o Sport, você tá falando de um time que tá na Série B do Campeonato Brasileiro, disputando Campeonato Pernambucano, disputando Copa do Nordeste. Sim, dentro da realidade dele, o Sport tem feito bons jogos, o Sport tem vencido clássicos, o Sport tem avançado na da Copa do Nordeste, até metendo goleada, meteu 6 no Bahia, uma das grandes goleadas do futebol brasileiro, uma das mais históricas do futebol brasileiro nesse início de temporada, foi do Sport, um ataque super produtivo, melhor ataque hoje do futebol brasileiro, pegando ali as primeiras divisões em números. Então, acho que o Coritiba, que caiu nas quartas de final do Paranaense, tem um elenco com problemas, o trabalho do português ainda não empolgou, suou para eliminar o Criciúma na Copa do Brasil. Coritiba tem, assim, arrancado um ou outro resultado muito na base do esforço extremo. O Sport tem conseguido vitórias muito mais ao natural e muito mais convincentes do que as vitórias que o Coxa teve nesse ano. Então, acho que quem estava no pote 1... olhava pro pote 2 e falava, pô, é bom fugir do Sport, assim. Do ABC também, aliás, os dois estão se enfrentando na semifinal da Copa do Nordeste, que vai precisar continuar nessa quinta-feira por causa do temporal que caiu no Recife. O ABC de uma defesa sólida, um trabalho muito legal do Marchiori, vai pegar o Grêmio agora, mas principalmente o Sport. Esse eu acho que era o time temido do outro pote. E pro azar do Coritiba, assim, justamente ele, que ainda tem tantas coisas a resolver, tantas coisas a melhorar no seu time, ainda tentando trazer reforços, aquele namoro antigo com o Davidson, que nem sei se é a solução dos problemas, pro azar do Coxa ainda me vem o pior time do outro pote para se enfrentar, o mais difícil, né? O pior pesadelo, que é o Sport. O Sport já passou, Jorge? Eu não estou dizendo isso, mas o Coritiba vai ter que jogar muito mais bola do que jogou na temporada para eliminar o bom time que o Sport montou aí para 2023. Foi só um apanhado aqui dos sorteios, não deu para falar de todos os confrontos, mas enfim, só algumas pinceladas de uma Copa do Brasil que está muito legal, que vai dar uma premiação de 3.300.000 reais para quem avançar. Você imagina o que representa 3.300.000 para um Volta Redonda, para um Maringá, né? Para um Nova Iguaçu, para um Tombense, para os times que estão aqui, para um Remo e para o Paysandu, né? Que são clubes de muita força no Nordeste. Um dinheiro desse do Caixa faz muita diferença. Então é uma competição também que pode representar a salvação de temporada aí para muita gente. Dessa e da próxima, talvez. Só que agora o nível técnico está muito alto. Chegar à próxima fase vai ser muito mais difícil, porque agora todos os grandões, exceto aqueles que já tiveram o dissabor de ficar pelo caminho, estão na briga, o negócio ficou mais difícil.
O que você pensou? Você gostou do adversário que o seu time vai enfrentar? Tá com medo? Como é que bateu em você o sorteio de ontem da Copa do Brasil? Deixa nos comentários aí. Obrigado a você que ficou até o vídeo. Larga o like se você veio até aqui. Tchau!